Falando. Não estávamos conseguindo, então o recuo do Hudson ajudando também na saída de bola, gerando outros espaços, mudando um pouquinho, dando um pouquinho mais de mobilidade, acabou destrancando um pouquinho o jogo, na minha visão. Desde os 25 do primeiro tempo a gente já procurou orientar os jogadores a buscar essa segunda estratégia e acho que foi importante sim. Sobre o Gonzalo, realmente nos pegou de surpresa, mas conto ainda bastante com ele e é um assunto que a direção vai tratar e vai resolver. Ô Jardine, tudo bem? Eu queria que você falasse a respeito de uma questão que me parece que aconteceu bastante hoje, a jogada de bola ensaiada, bola parada. O São Paulo está muito forte nesse quesito. Eu queria saber de você se você gosta de treinar esse tipo de coisas quando há tempo, porque a gente sabe que hoje em dia é muito importante. Eu acho que o segundo gol foi claro, né? O Pablo faz um sinal e o Reinaldo bate exatamente ali. Eu queria que você falasse isso, por favor. Para ter uma ideia da dificuldade que é o tempo que a gente tem, ontem foi o primeiro dia que a gente conseguiu treinar, que a gente deu uma atenção à bola parada ofensiva, né? Lá na Flórida, pela dificuldade dos adversários, a gente, antes do primeiro jogo do Eintracht, a gente visualizou a bola parada defensiva, né? E ontem a gente já conseguiu botar um pouquinho o dedo, né, nas bolas paradas ofensivas, mas eu realmente quero destacar a qualidade das batidas. Eu acho que a gente tem bons batedores, né? A batida do Reinaldo é muito qualificada, a batida do Bruno do outro lado, o Nenê, esses três que assumiram as cobranças hoje da bola parada, na minha opinião, é que realmente fazem a diferença. E os bons cabeceadores, né? O Anderson, a Arboleda e o Pablo, a gente tem, e o Hudson, eu coloco um quarto, a gente tem 4 jogadores com muita força no jogo aéreo, o que torna a equipe de São Paulo perigosa assim na bola parada. Jardim, tudo bem? O Nenê hoje, ele fez uma ótima partida, deu 2 assistências, a torcida gritou o nome dele e daqui a pouquinho você vai ter o Hernanes de volta, que é um jogador importantíssimo também, que tem história no São Paulo. O São Paulo vai ter uma sequência de jogos absurda, né, daqui pra frente. O que você pensa em relação aos dois? Revezar de repente Hernanes e Nenê, dá pra colocar os dois juntos? Depois dessa atuação do Nenê, você já imaginou alguma coisa nesse sentido? É uma boa oportunidade, mais uma vez, para elogiar a atuação que o Nenê teve e essa é o tipo da dor de cabeça boa do treinador ter, né? O São Paulo se preocupou em montar um elenco forte com muitos jogadores de alto nível e os dois são, né? E justamente cabe a mim encontrar em algum momento uma organização, um sistema tático que consiga tornar o São Paulo competitivo e ao mesmo tempo encaixar os melhores jogadores. Não é tão fácil, é uma fórmula que não é que não tem muito a ver com a matemática, mas esse é o trabalho que eu vou ter a partir de agora, de estar sempre pensando no jogo a jogo, de uma maneira de estar premiando aqueles que vivem o melhor momento, que estão muito bem, mas ao mesmo tempo conseguir manter um nível de organização, que a gente tem uma identidade também importante, que a gente não fique trocando também de um jogo para outro, tanto de sistema tático ou de a maneira de organizar os jogadores em campo. Então é uma dor de cabeça boa aí para mim ter. E Jardine, até nessa linha, a gente viu o Pablo em alguns momentos saindo um pouco da área, muito mais ali pela direita, ao lado do Elinho, menos pelo lado do Everton, mas ele se mexeu. Pablo e Diego Souza também é uma composição que na sua cabeça funciona. E só para esclarecer, o Hernanes para você ele é um homem de criação, você não pensa em usar como segundo volante, por exemplo? O Pablo com o Diego Souza é uma realidade, eu acho que vai acontecer, porque são dois grandes jogadores, o Pablo com características diferentes da do Diego, e acho que se completam em algum momento, mas também a gente, na mesma linha que eu respondi do Nenê com o Hernanes, é importante a gente encontrar um sistema, num primeiro momento, que privilegie o grupo, né, a montagem de todas as peças que a gente tem, mas com certeza vão ter jogos que a gente vai criar situações diferentes, até para surpreender adversários em alguns momentos, né? E a tua segunda pergunta? O Hernanes, ele jogou especialmente no início da carreira como segundo volante, e já há alguns anos que ele prefere jogar como um terceiro homem de meio campo, um pouco mais próximo do ataque. Ele é um jogador com um poder de finalização, um poder terminal acima da média, tanto na finalização com as duas pernas, e o cabeceio também é uma arma importante dele.
Então, mas ele também está disposto a ajudar onde for, né? Então, vai também, mais uma vez, vai caber a mim encontrar um sistema que privilegie, que coloque ele aonde ele se sente melhor hoje jogando, mas em alguns momentos ele também acredito que possa ajudar jogando um pouco mais por trás, porque tem no seu currículo essa função, tem qualidade para isso. Enfim, vai depender sempre do adversário, da estratégia, de como a gente vai desenvolvendo agora. Boa noite. Você falou sobre o Hernanes, né, agora, e eu gostaria de saber como é que foi a participação dele na pré-eleição. A gente viu nas redes sociais do São Paulo, né, uma foto aí dele participando, enfim. Como é que foi essa participação? Se no intervalo ele também teve algum envolvimento, digamos assim, nessa mudança de atitude do grupo para o segundo tempo. E queria saber a sua opinião sobre o Thiago. No início do jogo, ali até mesmo antes do gol, deu a impressão de um certo, talvez, desentrosamento entre ele, né, o setor defensivo, algumas bolas assim, que parecia ainda faltar uma comunicação. Queria saber a sua avaliação sobre isso também. Eu acho que justamente, né, começando pela última, a gente está num processo de entrosamento ainda, né? Os jogadores que chegaram estão conhecendo os jogadores mais antigos e vice-versa, né? Então, volta e meia pode acontecer lances como os do primeiro tempo, de algum problema de comunicação, enfim, eles vão se conhecendo e com certeza a tendência é ir diminuindo gradativamente. O Hernanes hoje é o capitão do nosso grupo, né? Participou, esteve presente na pré-eleição, esteve presente no vestiário. Pela simples presença dele, eu acho que ele já está participando. Mas eu queria também destacar outros líderes que a gente tem, né? Hoje o capitão foi o Hudson e tem uma liderança, uma postura exemplar, é um jogador extremamente dedicado, um jogador extremamente comprometido com o clube. Então hoje a gente esteve muito bem representado também na capitania. A partir do momento que ele saiu, a braçadeira foi para o braço do Jusilei, que é um outro jogador importante que a gente tem aqui, com uma bagagem, com uma experiência. É um jogador que também quer marcar o seu nome na história de São Paulo. A gente percebe essa vontade nesses jogadores mais experientes. Então eu fico bastante satisfeito, não só com a liderança do Hernanes, mas também esses outros jogadores que começam a exercitar também o seu poder de liderança, o seu poder de exemplo, de postura que a gente tem dentro do vestiário. Boa noite, Jardine. A gente sabe que começar ganhando dá moral, dá confiança para qualquer elenco, né? Mas hoje, particularmente, para você, era fundamental sair ganhando, para você ter tranquilidade para trabalhar, para você ganhar moral também com o torcedor? Eu acho que sim, né? Pessoalmente, antes do jogo, pensava muito que seria importante começar com o pé direito, começar vencendo, começar atendendo a expectativa que se gerou, né, em torno desse grupo, desse trabalho. E não só para mim, mas o que a gente conversou na pré-eleição foi justamente isso, de quão importante é começar bem. O São Paulo há 3 anos que não começava vencendo no Campeonato Paulista. E eu acho que os jogadores estavam bastante comprometidos e engajados nessa ideia da gente começar deixando uma primeira impressão muito boa, considerando que os jogos da Flórida foram amistosos, oficiais, mas amistosos, e o jogo de hoje tinha para nós, esse sim, eu falei na entrevista lá do pós-Ajax, que o jogo de hoje era um jogo que a gente precisava vencer e faria todo o possível, todo o esforço para isso. O Jardine. Técnico André Jardine, técnico do São Paulo, e você vê que a pergunta boa é aquela que gera uma resposta boa. A pergunta do Mauro Naves, ela gerou uma resposta boa. Porque tudo na vida é confiança. O André Jardine, ele precisa de resultados, ele precisa dessa confiança e precisa afastar a desconfiança, porque alguém pode pensar o seguinte: olha, o São Paulo trouxe o Pablo, trouxe o Hernanes, montou um belo time, mas vem o técnico da base. Vem o técnico que era o técnico interino. Será que o técnico é bom o suficiente para dirigir o time do São Paulo? É natural essa desconfiança, não é? O São Paulo fez um teste anterior com um técnico inexperiente, mais inexperiente que o André Jardine, porque o Rogério Ceni não tinha experiência alguma como treinador. O André Jardine tem experiência da categoria de base. Só que o Rogério Ceni era o Rogério Ceni. Então ele tinha todo o histórico dele para garanti-lo no São Paulo. Mesmo assim, a pressão fez com que ele não pudesse continuar. Então, se essa pressão acontecer
sobre o Jardine, vai ser difícil ele resistir também. Então o trabalho do Jardine vai ter mais ou menos o tempo do trabalho do Rogério. Se ele não estiver aparecendo com resultado, pelo menos com desenvolvimento, a pressão vai ser muito grande e vai ser difícil ele continuar. Agora, eu gostei de todas as respostas dele, inclusive as que ele nos deixou com dúvidas. Porque o técnico não tem que chegar e falar assim, não, vai sair do time esse e eu vou colocar esse. Ele explicou como ele pretende usar o time e a gente ficou aqui pensando, agora vai entrar ele. Não, ele vai falar, então fica com esse. Quando a gente chegou à conclusão, São Paulo vai jogar com 12. Esse é o grande desafio dele, né, Ana? Porque é o seguinte, o São Paulo agora tem elenco. Agora, é claro que o Hernanes vai jogar. Vai jogar. Isso aí não tem história. O Hernanes vai jogar. O Pablo vai jogar. Vai jogar. Aí ele disse, dá pra jogar o Diego Souza com o Pablo, dá pra jogar o Hernanes com o Nenê, dá pra jogar o Hernanes mais à frente, dá pra jogar o Hernanes mais pra trás. Hudson com o Jusilei e com o Hernanes. Jusilei. Como é que joga todo mundo? Vai jogar com 12, como disse o Lofredo, né? Eu acho que assim, claro que vai existir essa pressão, se ele vai conseguir controlar o vestiário ou não, essa coisa bem clichê que a gente alimenta bastante, inclusive. Mas eu acho que o grande ponto aí, Serito, que vocês falaram bem, e aí? Ele vai ter que colocar as cartas dele na mesa, porque eu vou comparar com dois técnicos que passaram por processos parecidos com ele. O Carille, no Corinthians, numa outra situação, né? O Carille já tinha um lastro de 10 anos no Corinthians, quase 10 anos no Corinthians, e o Barbieri no Flamengo, que também foi um técnico jovem, que não tinha tanto conhecimento de Flamengo, mas acabou recebendo essa responsabilidade. O Barbieri patinou muito, porque ele ficava muito na dúvida de quem seria o atacante, aí testava um, testava outro, testava não, né? Colocava pra jogar um, colocava pra jogar outro, no final das contas você não sabia quem era o atacante do Flamengo. E isso foi muito fundamental pra decisão ali, o que era o perfil do Barbieri como técnico do Flamengo, e era um bom time. O Carille não, o Carille ele já tinha aquilo de, se eu tiver que colocar pra fora, eu vou colocar. Se eu tiver que colocar no banco, eu vou colocar. Se tiver que negociar, pode negociar. E eu acho que esse é o próximo passo do Jardine nessa definição como técnico, para ele mostrar a cara dele como técnico. E eu acho que é isso que vai fazer com que ele receba o respeito de quem está com ele ali no dia a dia do trabalho e também do torcedor, que vai ajudar a chancelar o trabalho dele. E aí, claro, que vem os resultados, vem as vitórias, e isso faz com que suba o nível do trabalho do Jardine, mas ele vai ter que se definir como técnico. E para se definir como técnico é também colocar gente no banco de reservas. E isso pode sobrar para o Nenê, para um Jusilei, e isso no passado, não muito distante, levou o São Paulo a ter problemas, né? E agora ele tem esse desafio. E eu acho que isso vai ser um passo fundamental para ele dar as caras dele como técnico. Não chegar lá dando carteirada, arrogante, mas ele mostrar um pouco essa marca dele. Qual é a marca do Jardine como técnico? Porque eu acho que isso vai ajudar ele a ter vai construir o respeito dele como técnico do time profissional. E outro técnico sobre o qual há muita expectativa é o Jorge Sampaoli, técnico do Santos, que venceu